Bom, vamos então começar a nossa aula 4A da disciplina de Segurança em Sistemas de Computação. Então, nessa aula, vamos comentar um pouco sobre os tipos de cifras de substituição. Depois seguiremos para as cifras de substituição polialfabéticas, em especial para a cifra de Vigenère. Bom, então, as cifras de substituição, em geral, são classificadas em dois tipos principais. Então, nós já estudamos um desses tipos, que são as cifras de substituição monoalfabéticas. Nessas cifras, então, há apenas uma substituição. Então, exemplos dessas cifras são a cifra de César, a cifra linear e a cifra de substituição genérica. Por outro lado, as cifras de substituição polialfabéticas possuem diversas substituições. Então, nós vamos falar na aula de hoje então, sobre a cifra de Vigenère, que é um exemplo das cifras de substituição polialfabéticas. E ainda existem as cifras de transposição, que são cifras de substituição onde há modificação da ordem dos símbolos. Bom, falando então das cifras de substituição polialfabéticas, existem diversos exemplos dessas cifras. Os principais são a cifra de Vigenère, a cifra AutoKey, a cifra Book e a cifra Vernon, também conhecida como One Time Pad. Então, a cifra de Vigenère ela foi desenvolvida no século XVI por Blaise Vigenère. Então, era a cifra chamada de a cifra indecifrável. E ela, então, é produzida através da combinação de diversas cifras de deslocamento. Nessa cifra, então, cada substituição é um deslocamento simples definido por características da chave. Então, a chave define qual será a substituição na cifra e o tamanho da chave define o número de substituições. Essa cifra, então, ela foi quebrada por Charles Babbage e especialmente por Friedrich Kaczynski no século XIX. Notem, então, que essa cifra, durante um longo período de alguns séculos, então, ela apresentava uma proteção bastante considerável, então, às cifragens realizadas. Bom, então vamos ver um exemplo dessa cifra. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos esse texto puro, cifra indecifrável, que é ser transmitido. E esse texto, então, para ser transmitido, ele vai ser utilizado a palavra Baco como chave. Então, o que é realizado? Se vocês observarem, o texto é colocado em colunas aqui e nós temos a repetição da senha. Baco, 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 Baco e assim por diante. Bom, a partir dessa senha que foi colocada aqui, o que acontece? A busca para cifragem desse caractere, dessa letra C, é realizada através do B. Então, se nós procurarmos aqui B e C, olha aqui o B e o C, o que nós temos? D. Então, notem que nesse caso, a letra C foi cifrada então como D. Bom, isso é feito então para depois A da mesma forma, né? Então, eu vou procurar A, I, vou chegar aqui a mesma letra I e assim por diante. Mas notem nesse caso, por exemplo, que dependendo da parte, né, do caractere na chave, nós vamos ter que a cifragem de um determinado caractere vai ser produzida, vai produzir, desculpem, textos cifrados diferentes. Então, o A aqui ele vai ser cifrado como B e aqui ele vai ser cifrado como A. E isso, obviamente, vai ter um impacto naquela técnica de criptoanálise onde é realizada a análise de frequências do texto cifrado. Bom, então a ideia principal, como eu comentava anteriormente, seria disfarçar a frequência de letra do texto puro para interferir com essa análise, para de alguma forma complicar a análise de frequência. Então, se P é a letra mais frequente em um texto cifrado, por exemplo, em texto puro em inglês, o que seria realizado numa análise de frequência convencional? Se suporia que o P então corresponde a E. Por quê? Porque E é a letra mais frequente em textos em inglês. Só que no caso de uma cifra de Vigenère, a letra E pode ser cifrada como diferentes letras. Então, uma simples análise de frequência, como nós vimos para cifras monoalfabéticas, então não é possível. Bom, qual é o problema então? Né, se eu comentei que essa cifra, então, depois de ter um bom desempenho por alguns séculos, ela conseguiu então ser quebrada. Porque ela, de qualquer forma, ainda mantém uma natureza repetitiva em relação à chave. Então, se um criptoanalista descobrir o tamanho da chave, o texto pode ser tratado como cifras de César entrelaçadas, ou como cifras monoalfabéticas entrelaçadas. Então,
se nós poderíamos propor uma estratégia que seria descobrir o tamanho da chave inicialmente, depois coletar informação sobre a chave, a partir daí reduzir a uma cifra monalfabética e depois fazer um ataque de força bruta a uma cifra monalfabética que nós vimos que pode ser realizado. Para então realizar essa estratégia existem algumas técnicas. Então as partes principais dessas técnicas são o exame de Kaczynski e o teste de Friedman.